E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Neste programa, iremos falar sobre o Forte de Santa Cruz, em Tamandaré. Vocês sabiam que entre fevereiro e março de 1645, os portugueses e brasileiros construíam um forte do tipo trincheiras para proteger a Baía de Tamandaré e Pernambuco da invasão holandesa? Que esta foi a primeira construção em Tamandaré, porém, 6 meses depois, foi destruída pela invasão holandesa. Então, fiquem ligados! Hoje vamos falar sobre o Forte de Santa Cruz, que existia em Tamandaré, Pernambuco. Então, os holandeses, quando chegaram em Pernambuco, que invadiram, a capitania de Pernambuco, foi em 1630. E aqui chegaram com mais de 50 navios, todos altamente cheios de canhões, exatamente para atacar e permanecer definitivamente aqui em Pernambuco, era a intenção deles. E milhares de holandeses que também acompanharam. Então, chegando aqui em 1630, no ano seguinte, em 1631, eles já destruíram o Forte de Santa Cruz, que existia na ilha de Itamaracá. E no ano seguinte, eles começaram a vir para o sul da capitania de Pernambuco. Então, em 1632, ele chegou em Siriaém. Então, a partir desse momento, começou as investidas dos engenhos no sul da capitania de Pernambuco. E nesse mesmo ano, Matias de Albuquerque, que era o governador da capitania de Pernambuco, ele construiu o reduto do Rio Formoso, exatamente para proteger. Então, era forte tipo campanha, fortes pequenos, que rapidamente se construía. E em fevereiro, dia 7 de fevereiro de 1633, os holandeses acabaram com esse forte, o reduto do Rio Formoso. Lá existiam 20 militares e Pedro de Albuquerque, que era o comandante. Então, esses holandeses atacaram, mataram os 20 militares, feriram gravemente esse comandante, mas em compensação, 80 holandeses também morreram nessa batalha. Mas destruíram o reduto do Rio Formoso. E com isso, os holandeses foram alcançando cada vez mais espaço aqui em Pernambuco. Quando foi em fevereiro, entre fevereiro e março de 1645, aqui em Tamandaré, João Fernandes Vieira construiu um forte, mas um forte tipo trincheira, construído com barro, areia, madeira, mas era exatamente para a defesa do litoral sul de Pernambuco e principalmente da Baía de Tamandaré, que era muito visada. Então, construiu, mas nesse mesmo ano, em 1645, no mês de agosto, teve a Batalha das Tabocas, que hoje fica no município de Vitória de Santo Antão. Então, com isso, os portugueses e os brasileiros, eles venceram essa grande batalha. E os holandeses ficaram um pouco enfraquecidos. Mas nesse mesmo ano, quando foi no dia 9 de setembro de 1645, Jerônimo Serrão, de Paiva, ele estava com a frota portuguesa e de repente foi atacado pela frota holandesa que veio de Recife e teve essa guerra aqui na Baía de Tamandaré e os holandeses, eles ganharam, eles ganharam, destruíram a frota portuguesa, desembarcaram e destruíram o Forte de Santa Cruz, que foi construído aqui em Tamandaré, ou seja, essa trincheira. Eles destruíram. Nunca os holandeses permaneceram aqui em Tamandaré. Eles simplesmente destruíram esse forte tipo trincheira e retornaram para o Recife, porque todo o interesse dele era nos grandes engenhos e também nas grandes cidades, principalmente Recife e Olinda. Então eles retornaram. Com isso, esse Forte de Santa Cruz ficou destruído. Esse Forte de Santa Cruz, ele ficava ao lado do atual Forte de Tamandaré, ao lado, mas sendo do lado norte, próximo ao mar, e o seu limite oeste era exatamente na latitude 8 graus, 45 minutos e 30 segundos. Era aí que estava, e a longitude era 35 graus, 5 minutos e 55 segundos. Esse é o limite mais oeste, ao lado do atual forte. Então, esse forte foi destruído
E nós podemos ver que ainda hoje existe, né, vestígio desse forte, porque Tamandaré, toda a orla de Tamandaré, podemos observar que não existe dunas. E nessa área existe um acúmulo de terra como se fosse dunas marinhas, mas não é. É os resquícios desse forte, né, que os nossos antepassados sempre falaram nisso. Isso daí ainda é o resto do forte que houve aqui, que era tipo trincheira. Os holandeses foram expulsos, né, em 1654 e a partir daí os portugueses e brasileiros, né, eles começaram a tomar pé da situação e construir outros fortes. Então esse atual forte de Tamandaré, ele começou a ser construído em 1668 e aqui em Tamandaré, o Forte de Santa Cruz, ele deixou de existir, os holandeses destruíram. Tem publicação que diz que eles recuperaram, que eles ficaram aqui, de forma nenhuma. Eles simplesmente destruíram. Esse forte atual é ao lado, esse atual Forte de Tamandaré, mas não tem nada a ver com o primeiro forte. Ou seja, esse primeiro Forte de Tamandaré, o Forte de Santa Cruz, foi a primeira construção aqui de Tamandaré. Por isso, no seu local, nós podemos considerar que é o marco zero da nossa cidade. Então, fica, né, esse entendimento que Tamandaré já teve um forte antes desse, foi o Forte de Santa Cruz, mas não tem nada a ver com esse. Foi local diferente, é ao lado desse e foi destruído exatamente pelos holandeses com essa guerra que teve na Baía de Tamandaré. Esse forte atual, que às vezes as pessoas pensam que esse forte atual, o Forte de Tamandaré, ele foi construído exatamente para enfrentar os holandeses, não foi. Ele começou a ser construído depois que os holandeses saíram de Pernambuco. Vocês sabiam que depois da expulsão dos holandeses foi construído o segundo forte em Tamandaré a partir de 1668, tornando assim o seu atual forte? Tamandaré acolhe um importante legado histórico e esse canal foi criado para resgatar e divulgar nos seus diversos programas. Vocês gostaram? Deixem suas dicas com comentários e sugestões e aguardem o próximo programa.